Mas enfim, vocês estão prontas pra esse papo? Porque eu não sei se vocês estão preparados. Só pra resumo, acordei agora há pouco, comi o pratão de cuscuz de leite. Gente, eu não lavei nem o rosto, mas eu fiz esse delineado pra dar uma coragem, que eu sempre me senti mais empoderada, sabe? Esse negócio de se expressar, talvez na maquiagem. O delineado sempre foi uma arma pra mim. Quanto mais longo, mais conectado eu me sinto com a minha essência. Sobre essa parada mesmo que a gente vai estar falando hoje. E por isso que eu não sei se vocês estão entendendo muito. Porque esse vlog também é muito sobre ser, né? Sobre humanidade, sobre uma vida real que eu tenho, eu levo, eu estou vivenciando. Independente de estar postando, aparecendo, engajando isso ou não. Vocês lembram que a vida acontece fora da tela? Porque o bagulho tá extenso, gente. Vamos tá falando, vamos já tá iniciando na ferida, que eu acho que não tem como não tocar. Ainda mais como um sintoma da pandemia, né, e da geração que veio aí sendo criada sem poder sair de casa, ter uma diversão de brincar de amarelinha na rua. Gente, a internet tá influenciando na realidade, no jeito que as pessoas estão em presença na vida de uma forma. Eu acredito que quando a gente é autêntico, né, quando a gente entra pra essa parada, pra esse meio, de uma forma genuína, é inevitável não ter que se afastar. Não chegar no momento que a gente transite para essas faltas de identidade, se sinta, sabe, desconectado de tudo, mas ao mesmo tempo é porque todo mundo que tá desconectado de si mesmo. Ignora meu cabelinho. Eu tô fazendo um corte nele de camadas, sim, meninas. Ele tá menor, eu cortei final do ano. Tá sem finalizar, tá, amores? Só pra vocês sentirem a beleza natural que Deus fez. Eu queria transmitir com esse vlog, por mais que pareça que seja partes gravadas e aleatórias, essa minha relação com a câmera, com o meio visual e a beleza das coisas naturais de ser e fluídas na vida, mesmo com seus momentos altos e baixos. Acho que eu não sei se eu preciso falar o óbvio, né, que a nossa vida é irregular e também tem momentos que a gente vai estar mais ausente mesmo, até nessa questão de se compartilhar com o próximo para entender quem a gente tem se tornado. Eu sempre fui uma mina que priorizei, né, gente, o meu jeito de ser. Eu acho que é isso mesmo que contagia as pessoas aqui no canal, toda essa comunidade que se formou em um amor, um carinho, a companhia que meus vídeos faz pra vocês, que nem eu sei explicar como que atingem, como que inspira, entendeu? Não tem fórmula não, guys. Sempre fui uma garota muito tímida, com dificuldade de me posicionar em palavra. Eu acredito que até por um certo afastamento, bullying na infância, um racismo ali incubado, né? A gente sabe muito bem, independente da nossa cor da pele, as características nunca deixam falar mais alto no meio das pessoas e seus padrões. Mas o porquê que eu sumi, eu acho que muita coisa já explica. Vocês reparando no meu jeito de ser. Mas por que eu demorei tanto pra voltar? Por que tem sido tão complicado de fato criar no YouTube sendo alguém? Se vocês pararem pra refletir um pouquinho, abrir a mente mesmo, gente, não estamos aqui baseando em estudo nenhum, em livro nenhum, não sou nenhuma cientista também, mas o nosso poder de ter uma mente aberta leva a gente a lugares que realmente não imaginamos. Eu sempre fui essa garota de pensar demais, de ter muita coisa pra falar e ficar com esse receio do estranhamento, porque as pessoas tiram a gente de chapada, de brisada, e eu gosto até de dar uns tregas, mas aproveitando que eu estou nesse momento de detox e minha consciência tá explodindo cada vez mais, eu pensei, não tem como mais, sabe, evitar falar. De alguma forma eu sempre consegui transmitir verdades nos meus vídeos, mas não diretamente de como eu estava interpretando a vida e absorvendo dela, porque nem todo mundo tá querendo essa conversa, nem todo mundo quer estar se conectando consigo mesmo. As pessoas estão o tempo todo tentando se anestesiar, consumindo em excesso. Infelizmente o sistema ele é criado em volta disso, o capitalismo. Gente, vamos estar estudando só um pouquinho, a gente entende que a jaula começa daí. Das nossas mentes, dos nossos corpos, da nossa autoconfiança, autoestima. E não para de evoluir, tá ligado? Essa parada. Pode parecer um pouco contraditório eu falando isso, sendo que eu comecei, né, a trajetória aqui no YouTube com o quê? Esse canal aqui, 16 anos, mas eu já tive outros com 12. Minha mãe não deixava eu ficar me exponder. Eu tinha noção, né, gente, que a gente tá vendo aí também as polêmicas sobre a adultilização infantil de muito tempo que já acontece nessa internet. A gente tá sabendo, Deus, a gente vem, meu amor, de uma geração patriarcada, pedófila pra caralho, tá bom? A gente parar pra admitir que, tipo, nossas mães foram obrigadas a casar com 14, 15 anos. A gente começa a cair nessa realidade de que as pessoas estão entrando em choque agora. É muitas coisas, a gente acaba entrando em muitas nuances a partir do momento que a gente começa a conversar com um pouco de noção. E a minha mente sempre foi assim, sabe? Extremamente barulhenta. Eu sempre fui uma menina de me colocar com muita facilidade no lugar do outro, uma sensibilidade muito forte em relação ao ambiente, às ações das pessoas ao meu redor, tá ligado? Essa simplicidade e
separar o humano das consequências dele, que levam eles a serem quem são, né? Também me conectou muito com vocês aqui, porque esse meu jeito de falar, esse meu carisma de chegar em vocês e pensar, pô, acho que as pessoas vão se identificar. É porque também eu sei em quem que eu quero chegar, entendeu? É tipo como se eu já tivesse conhecido vocês, mas é porque eu sei que vocês também me conhecem um pouco, porque todos nós somos um pouco iguais no fundo, sim. A nossa essência transmite isso, se você tiver sensível. Você percebe. Não somos todos animais à toa, separamos dos animais da nossa racionalidade à toa. Não somos superior por conta disso, mas não nos separamos disso à toa. Não estava fazendo sentido continuar criando conteúdos que fossem ciclos repetitivos. Não estava fazendo sentido para mim com o meu propósito, o meu jeito de ver as coisas, de interpretar toda essa alienação excessiva e saturada que está se tornando a internet, exatamente por ter sido comprada, né? Quando eu comecei ainda era novidade a gente ganhar dinheiro do YouTube. E quanto mais o canal aqui foi crescendo, o Instagram cresceu e começou a gerar aquelas coisas da publicidade. E aí hoje em dia todo mundo quer se vender, quer ter números, não porque gosta de criar, mas exatamente para ganhar dinheiro com isso. E ver esse meio cada vez mais se moldando em torno das notas, dos números, entrando nesse enquadramento do plano de todo o sistema, que é o tempo todo capital, e fazer com que as pessoas consumam cada vez mais e que precisam cada vez mais daquela realidade que elas nem fazem ideia de como que é. Porque também eu ficava pensando muito nisso, né? Muitas pessoas me admiravam aqui, queria estar no meu lugar, mas ninguém fazia ideia de como que eu me sentia, mano. E nada é perfeito, nada é mil maravilhas. A gente não mostra o lado ruim, porque na verdade a gente também tá aprendendo a sentir as coisas, gente. Nós somos ser humano, tá ligado? Nós somos sensíveis, mano, nós somos vulneráveis. As pessoas muitas das vezes também são aproveitadoras, têm os seus egos, têm as suas infelicidades, que em vez de preferir se encarar, prefere criticar, julgar, apontar o outro. Então tem coisas que a gente tem que se preservar mesmo na internet. Além de tudo isso na minha cabeça, em questão do propósito dos meus conteúdos aqui no canal, porque sinceramente, se eu recebo um carinho genuíno de vocês, se eu vejo que eu tô inspirando pessoas a se sentirem melhor com elas mesmas, eu quero continuar fazendo isso. Vamos começar admitindo que o natural do ser humano é ser feliz e querer o bem do outro. A nossa fraternidade é um fato, tá ligado? O problema é que a gente vai se desconectando dela aos poucos, em questões de traumas, coisas que acontecem na nossa vida, ignorância que somos colocados, situações e desentendimentos com nós mesmos, que nos leva a nos afastar de nós mesmos. E é isso também que eu tenho percebido, entendeu? Quanto mais as pessoas têm se conectado com as telas, mais elas têm se afastado de um poder de conexão consigo mesma. As pessoas chamam isso de, às vezes, magnetismo, despertar espiritual. Mas nada melhor, gente, nada melhor do que ouvir o coração, tá ligado? Se entregar à vida, mesmo que ela tenha seus altos e baixos. E eu tava sentindo falta disso também, de me entregar à minha vida, tá ligado? A vida da presença mesmo, o lugar, o estado. Porque eu gravava pra vocês, mas aí depois eu tinha que parar, editar tudo e me preocupar com o que eu ia postar de novo e o que eu ia viver pra criar pra vocês e o que vocês estavam querendo. E não tava fazendo... Não tava fazendo sentido pensar em prol do engajamento. Não é questão também só de pensar o propósito, porque a gente vai mudando e a gente vai aprendendo com a vida muitas outras formas de ver ela e as situações, como que a gente pode ajudar o próximo e como que a gente se sente realmente acolhido, entendido, compreendido. Quanto mais eu seguia o que a internet parecia me pedir, sabe? Mas eu sentia também que estava me perdendo da minha identidade, a minha essência e de como tudo isso começou. Eu sou uma menina, acredito que muito comunicativa mesmo, mas eu tinha essa timidez e com a câmera foi algo que simplesmente se soltou e hoje em dia se solta. E nem é com a câmera, é comigo. Porque eu estou falando sozinha. Precisamos admitir que a gente gosta de falar sozinho e que não tem problema nenhum disso. A gente se transforma demais, dando espaço para a própria consciência e a própria colocação no lugar antes de se colocar no do outro, porque nada melhor para nos entender e entender nosso sentimento que nós que sentimos. É o simples, mas ao mesmo tempo é complexo, porque nós é ser humano, nós é carne, nós ainda está colocado num sistema que nos afasta da natureza, da nossa raiz. Enfim, eu sinto que a mudança também, assim, para casa da minha família, de volta, falava muito sobre esse resgate da minha essência, sabe? Esse resgate das coisas que me feriram e como que o meu olhar muda sobre elas, sabe? E que eu consigo mudar o mundo e transformar as coisas à minha volta, independente se elas estão mudando ou não. Porque tudo acontece aqui. E é muito maluco isso. Quanto mais eu entendo esse poder da presença e dessa troca que a gente pode trazer para a internet, realmente compartilhando através da palavra,
Eu acredito que aos poucos podemos abrir esses cadeados, esses diálogos, esses momentos de autocura, de autopercepção sobre aonde a gente está se deixando levar pelo automático, pela aprovação do outro, pelo receio de arriscar em algo que sua alma sempre pediu, sabe? Tipo, eu aqui fazer esse vídeo mais falado, esse vlog com mais significado, talvez um pouco poetista visualmente, no meu modo de ver, porque, mano, eu vejo beleza em tudo, gente, isso que sempre me incentivou a pegar, ligar uma câmera e gravar ou tirar uma foto. Eu sempre fui muito fotogênica, isso é um fato desde criança, talvez eu faça, não sei ainda, não gosto de me impressionar, mas eu fizesse pra vocês a trajetória da Manu Hakuna. Quem é Manu Hakuna? De fato, né? Quem é a Hakuna? Vocês iam ver, é o meu jeitinho mesmo, genuíno, a gente, na nossa infância, age de uma forma mais pura, né, com a nossa essência, e é onde também eu senti falta demais de mim, entendeu? Eu não me senti acolhida, não me senti entendida pelas pessoas, e não só na internet, gente, eu falo de todas as pessoas ao meu redor, o meu ciclo social, os meus amigos, sabe? Hoje eu consigo interpretar quem realmente consegue olhar pra mim, e também tem uma grande diferença entre quem é que olha pra você só quando você tá mal, tá? Ou olha pra você só quando você tá bem, mas quem realmente olha pra você. E é isso, sabe? Não tem como você passar por esse todo estado de consciência e expansão e não ser no momento de limitação de certas coisas, certos consumos ou certa exposição. E eu precisava disso, sabe? Como todo mundo precisa. Um equilíbrio. Ainda mais agora que, tipo assim, é muito fácil a gente pegar o celular, rodar e ficar 3, 4 horas e aí a ansiedade começa a atacar e você nem sabe por que você tá sentindo assim. Mas foi por causa do feed. Ai, mas por que você já não parou antes? Ai, por que você não trouxe esses diálogos antes? Ai, por que isso e aquilo? Porque a gente tá em estado de sobrevivência, né, gente? Eu saí de casa, a minha independência financeira era a base do YouTube. Então eu também não... Ao mesmo tempo que eu tava entendendo tudo isso que eu tava sentindo, tudo isso que eu tava interpretando, e as coisas que eu tava passando e tentando passar por elas, eu tinha que ter uma condição financeira até como hoje. Todo dia a gente tem que ir atrás do nosso dinheirinho pra trazer comida dentro de casa. Entendeu? A gente paga imposto por esgoto, a gente paga imposto por carro, a gente paga imposto por um monte de coisa que a gente não tem. E eles não querem que a gente fale disso. Eles não querem, meu amor. É uma coisa, assim, complicada, viu? Complicada desde sempre, até em questão de enquadramento de religiões e diversas outras coisas. Vamos estar abrindo a mentezinha. De alguma forma, sabe? No fundo do meu coração, desde sempre eu sabia que a gente tinha que viver para além dessa sobrevivência, sabe? Do corre do dinheiro. Porque eu tenho pais que eles vieram muito do simples, meus pais vieram totalmente da roça. E vieram aqui para São Paulo da Bahia, né, para conseguir uma vida financeira, conseguir criar os filhinhos deles. Minha mãe já tinha a minha irmã. E não sei, sabe, não fazia sentido para mim ver meus pais trabalhando, conquistando as coisas, mas aquele tempo de domingo a domingo não parando. Entendendo? Não trazendo de fato uma paz, um descanso, aquele momento que a gente fica de meditação, de paz mesmo com nós mesmos, de que a gente tem que estar onde a gente tem que estar. De alguma forma eu sentia que não era pertencente tudo isso. Eu sempre fui uma menina de ficar questionando mesmo as coisas. E por isso que eu sempre lidei muito bem com a simplicidade, entendeu? A humildade veio totalmente da minha família, aprendi tudo isso com eles, a me colocar no lugar do outro, ao respeito também com o próximo, sabe? Nunca me deixou ficar julgando as pessoas pela aparência, ou também me atrair por isso, brilhar os olhos pra esse tipo de coisa. Brilhar os olhos para bem materiais alheios ou essas coisas assim. E números, sabe? Enriquecer os meus olhos, tipo, ai, nossa, vou afastar da internet, eu vou perder seguidor. Não. Entendeu? Por isso que eu meti esse louco mesmo. E é foda, porque a gente sabe que a nossa vida é maior que tudo isso, é mais do que tudo isso. A nossa sensibilidade, a nossa simplicidade é um dos nossos superpoderes, viu, gente? Porque elas levam a gente em encontro com o ser. Ser. E ser, quando eu falo, vamos resumir, vamos entrar ali no significado de ser humano, tá bom? Porque as coisas que levam a gente de volta pra nossa humanidade também levam a gente de volta pra nossa essência. É um papo difícil, é um papo complexo mesmo da gente estar aqui debatendo, ainda mais nesse meio da internet, né? Que a gente não vê a hora de se alimentar de algo superficial. Tá o tempo todo com sede, né? Nunca acaba. O feed, ele é infinito. Vocês já repararam nisso? Aí outra parada também que eu fui reparando, né, ao longo dessas vidas, desses anos, é que a vivência, o pessoal sempre achava muito admirável, uma autenticidade, o jeito de ser. Porque pensando, de onde que vem exatamente isso? A autenticidade é uma troca direta das nossas vivências. E como que você vive, mano, se você não desliga o celular, tá ligado? Se você tá o tempo todo preocupado, com ansiedade, se você não se permite arriscar de fato.
aos poucos eu fui me permitindo arriscar, viver coisas, até por conta do YouTube mesmo, que me proporcionou. Eu não vou negar isso, entendeu? Por conta da criação, mas era por conta de uma troca que vai além desse superficial, tá ligado? Porque eu consegui tirar essa água de pedra. Ter coragem de falar com vocês aqui, sabe? Me trazia coragem de estar em outros lugares, fazer outras coisas, porque eu me sentia já reconhecida e não era pelas pessoas, era por mim mesma, entendeu? Porque de prova viva eu tinha meus vídeos, minhas vivências aqui, então é uma coisa legal também, né? Os registros, as memórias, por mais que não resuma nada da minha vida aqui, mesmo que você assista o canal inteiro. O off é muito grande, nós somos muito grandes, entendeu? Tudo que a gente sente, tudo que a gente chora, não é só a parte que chora, não. Eu falo, tipo assim, o pássaro que a gente ouve de manhã e muda o nosso humor, tá ligado? É coisas muito pequenas que moldam o nosso olhar, porque nós humanos temos esse superpoder de ser sensível, cara. E a gente tem que deixar a vida agir, mano. A gente tem que se entregar mesmo, tá? Sabe? Fluir. Por mais que seja um momento de dificuldade, sente aquilo e vê o que vai te proporcionar de novos pontos de vista daquela situação, tá ligado? Porque tudo ensina, gente. A maior faculdade da nossa vida é a vida. Às vezes posso falar algumas coisas óbvias, mas é porque até o óbvio foge da gente, muitas das vezes, nessa loucura, gente, de informação. Sabe, eu tô um pouco perdida, porque eu também vou ir colocando esse vídeo que eu tô falando, meio cortado no vlog, pra ver se vocês entendem. Eu vou tentar encaixar, adaptar a situação aqui, né? Eu tentei fazer um roteiro. A minha mente é meio bagunçadinha. Eu me identifico muito com a minha loucura de ser. Mas no Instagram eu sempre demonstrei também pra vocês ser uma menina muito conectada com a arte. E a arte é um ponto também muito alto sobre essa autocura. Vamos lá. Silêncio, afastamento, vivências, arte, presença. Pontos altos, tá bom? Pontos altos. Eu sinto que a arte é uma das expressões mais genuínas da nossa essência. E isso também que me fazia me conectar aqui com vocês, de querer ligar a câmera pra gravar. Entende? Essa minha genuinidade de ver beleza em tudo, porque eu acredito que o momento, mano, não se apaga, né? Fica na nossa memória. E quando eu descobri que dava pra registrar isso numa câmera, eu enlouqueci. E eu sabia que criar era tão importante quanto sentir, sabe? A vida e tudo. E como que eu ia continuar fazendo isso sem estar sentindo, né, mano? E porque também eu tinha que continuar fazendo, entende? É como realmente isso estava chegando para as pessoas, entende? Como de fato eu estava gerando aquela energia daquele dinheiro que eu estava recebendo, entende? Todo dinheiro é energia, gente. Todo bem material que a gente tem, que a gente conquista é energia. A gente também tem que se tocar da consciência das coisas, dos objetos. Ai, que louca falando da consciência dos objetos. Mas gente, é a nossa energia, é o nosso suor que tá ali. E para muitas pessoas falta. Para muitas pessoas fica na imaginação, muitas coisas que a gente tem de bem material. Então por isso que eu falo, a gratidão ela entra em tantos lugares da nossa presença e nela que está a prosperidade. E é difícil você abrir esse olho quando você está o tempo todo se preocupando com a internet e as coisas e o engajamento das coisas. E quando eu passava por momentos difíceis, eu percebia que criar era tão importante quanto sentir aqueles vazios, sabe? Aqueles momentos extensos. Porque era neles que eu me transformava e eu voltava a gravar pra vocês, dava um tempo, né, sumia, porque não é a primeira vez que eu sumo aqui no canal, foi várias e várias vezes, e quando eu voltava, já voltava com uma visão diferente, seja vocês notando na mudança da minha alimentação com o tempo, no cuidado com o meu corpo, que foi lá em 2020 ou 2021, que eu comecei com a academia, enfim, aos poucos, tudo sem que hoje em dia tá mais em alta, né, esse negócio da estética fitness, quem vai treinar e tal, mas enfim, tudo começou, tudo se partia de um ponto, de um momento de queda, entendeu? E são as quedas que nos ensinam assim, não é romantizando. Até lembrei do querido Cassol, do álbum Estrangeiro. Puta merda, gente, que álbum lindo. Que álbum lindo. Aliás, deixar aqui algumas recomendações de álbuns de música que eu tenho escutado, porque eu acho que é inevitável não falar do impacto deles na minha vida e o quanto talvez pode ser para de vocês, não sei, se vocês se permitirem. E tudo isso me fazia entender também, toda essa admiração que eu recebia, sabe, esse carinho de que ninguém é melhor que ninguém, as pessoas queriam estar no meu lugar, mas pô, eu não tava bem, eu não tava feliz, muitos momentos também, sabe? Eu só não tava contando, eu tava enfrentando minhas dificuldades, me mantendo calada, sentindo meu coração e o que eu podia ou não fazer com aquilo. E também o quanto de coisa que eu escutei, gente, pra mim voltar. Ai, que não sei o que, você tá perdendo a oportunidade. Ai, que não sei o que, isso e aquilo. E só nós mesmo podemos nos entender, tá ligado? O que a gente tá passando, o que a gente tem que superar pra chegar em tal outro lugar.
E o que a gente teve que superar também pra chegar onde chegamos, pra conquistar a comunidade aqui, tá ligado? Porque não foi uma meta, a gente nunca soube que eu ia ter mais de 100 mil, 200 mil inscritos aqui no canal. Nunca na minha vida eu imaginei. E se você se deixar levar pelo brilho dos olhos dos números, você vai se deixando perder por uma fluidez que não te dá identidade, tá ligado? O que te dá identidade é vida. E é tão lindo falar isso, mano. A vida é o pote de ouro, gente. É isso que eu finalizei aqui, esse meu roteirinho. Eu coloquei algumas perguntas, né? Porque ninguém é melhor do que ninguém. De onde viemos, nunca saímos, mesmo que se deixe de se entregar à vida. Ninguém é melhor do que ninguém, porque pra mim, de certa forma, todos somos iguais pela mesma batalha interna. Entende? Porque a nossa batalha não é com esse mundo. É exatamente em estar alinhado com realmente o que o nosso coração tá pedindo, tá ligado? Pra gente se realizar, pra gente se encontrar, em questão de além de personalidade, de identidade, mas em fluidez, em aceitar realmente olhar para as coisas ruins e se permitir atravessar por elas. E aí me veio esse pensamento, de onde viemos, nunca saímos. Tudo aqui que eu escrevi, gente, é do meu pensamento, tá? Eu sou uma menina meio philosopher. Eu sou uma mulher várias coisas, como todos nós somos. Esse lugar que eu falo de onde nunca saímos é a nossa alma, nosso espírito, sabe? A nossa essência. Por mais que a gente se deixe se vendar pelos olhos da sociedade, pelos olhos do julgamento alheio, pelos olhos da nossa autoculpa, autodepreciação, comparação, pelos olhos que são praticamente vendidos, né, todos os dias para nós, coisas que não precisamos, sobre a nossa natureza, que já é muito perfeita e divina. E, por que a gente tem esse poder de racionalidade e não usa, tá ligado? Essa voz, a vibração das coisas que a gente fala pra nós mesmos, pra gente falar pro outro, coisas que sempre me machucaram muito, sabe? O silêncio ou as palavras ignorantes. Porque eu percebo que a nossa sociedade, né, no geral, a geração antepassadas, ainda mais os nossos pais, não tiveram nenhum apoio emocional, não tiveram acesso a um estudo, por terem que serem obrigados mesmo a viver em meio de sobrevivência para poder chegar onde chegaram, entende? E a gente tem que olhar para tudo isso e saber perdoar, saber se perdoar também, resgatar, sabe? Tudo que essa culpa tira de nós e faz a gente excessivamente achar que precisa de outras coisas para preencher. Eu sinto, sabe, que assim, essa cura não era só sobre mim, não era só sobre o silêncio dentro da minha casa que eu sentia, porque eu sempre fui uma menina realmente muito da comunicação. E me sentia vazia, me sentia distante, me sentia estranha, tinha medo de pôr as palavras em pauta para as pessoas e elas não entenderem. Mas quanto mais eu vou vivendo, eu vou percebendo que isso é uma cura de um todo, não é só a minha família, são muitas famílias, é a maior parte. Aí quem é que tá me ligando agora, que saco? A maior parte do mundo não sabe lidar com as próprias emoções, não tem esse alicerce emocional. A gente começou a estudar psicologia há pouco tempo no Brasil. É recente até os estudos. Eu lembro disso quando eu comecei a faculdade, né? E eu ficava, mano, como assim? Porque pra mim sempre foi uma coisa assim, ó, muito que essencial. Tanto que eu até demorei pra conhecer o curso de psicologia em relação às coisas que eu gostava e tinha interesse, sabe? Eu não sabia que tinha um estudo de mente, aí depois que eu fui conhecer. Eu digo isso da minha infância pra pré-adolescência, tá, gente? Depois também eu entendia que existia, né? É porque hoje em dia a gente consegue falar mais, hoje em dia a gente tá tendo um pouquinho mais de acesso, né? A esses papos da consciência. Mas se você falasse isso uns 10 anos atrás, hoje, minha filha, tirada de louca, ai, essa daí queima uma pã. Enfim, é isso que eu quero finalizar, sabe? Falando aqui também pra vocês. Eu tive que me afastar. Eu demorei por conta da vida. Que eu tinha que sentir, sabe? Preenchê-la de mim. Deixar ela se absorver também. Deixar-me absorver da presença das pessoas. Seja boa ou ruim, tá ligado? Da presença das situações. Desde os 16 anos, gente, eu criava conteúdo pra internet. Foi minha primeira profissão, meu primeiro emprego. E um emprego que
acontecia dentro de casa e se isolou muito mais na pandemia. Então eu não saía de casa pra nada, só ficava produzindo, editando vídeo. E é um trampo que você não tem contato com outras pessoas. As pessoas admiram muito esse lado autêntico, esse lado independente da parada, mas não faz ideia do quanto que é solitário ter coragem, fazer o seu e continuar, dia após dia. Não tinha uma vivência de ter colegas de trabalho, de ver realidade diferente da minha, viver no corre do dia a dia mesmo, que eu já sabia que não era fácil. Foi muito essencial pra mim me permitir ter essa coragem de, foda-se, vou largar o YouTube, vou entrar no CLT, e andando de CLT em CLT também, porque todo lugar que eu chegava eu me sentia bem estrangeira. Eu me sentia bem estranha, porque no fundo eu tenho uma alma de artista mesmo. Eu acredito que todos nós temos artistas dentro de nós. A arte é uma das maiores expressões da nossa essência, como eu disse. Pra mim isso é inegável, tá ligado? Que ela consegue juntar todos, compartilhar com todos, e ao mesmo tempo curar todos, sabe? Em um ambiente só é uma das coisas que eu acho mais linda, meu Deus do céu, me inspira demais. E a gente tem que usar disso mesmo. Mesmo que seja estranho, mesmo que seja pela palavra, mesmo que seja pelo movimento, mesmo que pareça que você tá dançando sozinha que nem uma louca, mesmo que ninguém entenda. Nada paga essa prosperidade, mano, de se conectar consigo mesmo. E eu precisava urgentemente me conectar. E entender essas mudanças, como que eu podia trazer isso, sabe? Como que eu podia compartilhar aqui com vocês isso que eu tô vivendo. Realmente, de uma forma que atingisse exatamente onde eu sei que somos iguais. Sabe aquele coisa, eu sou porque você é, eu sou porque você é. Eu sei que a Mia Coma tem uma música assim, mas essa ref veio de outro lugar, que é a palavra Ubuntu. Nossa, gente, na época da escola que eu fiz um projeto relacionado a isso, né? Nós somos porque o outro é também. E no final das contas é sempre isso. E assim a gente pode se abraçar, a gente pode abrir esses cadeados para esses diálogos e despertar cada vez mais de consumir menos desse mundo e consumir mais de si mesmo. E trazer mais cura para todo mundo, tá ligado? Mais conexão, mais empatia, mais simplicidade, ter mais satisfação. E não depender tanto, não ser tanto refém dessa porcaria de sistema do caralho capitalista. E não é problema só do capitalismo, não. É de muitas outras coisas que tá acontecendo já há muito tempo. As mulheres lutar pelos seus direitos, os LGBTs lutar pelos seus direitos. Caralho, não pode nem mais ser feio, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, não pode nem mais ser estranho. Mas enfim, eu acho que tá meio doido, mas ao mesmo tempo tá do meu jeito. Eu acho que vocês entenderam um pouco, né? Nem que seja sentir, sei lá. Comenta aí o que você acha, como que tem sido a vida pra você e como que você tem percebido as pessoas ao seu redor, se elas estão mais presentes, se você tem sentido a sociedade cada vez mais distante também. No seu ambiente de trabalho, começa a reparar. E começa a reparar no silêncio, gente. Começa a reparar no calor do sol. Por mais que... tô suando aqui. Meu amor, graças a Deus, você tá vivona, vivendo, né? Hidratada. E aí isso é sinal do quê? De saúde, carai. Vamos reclamar menos, agradecer mais. Dar espaço pra escutar o coração, tá bom? Assistir as pessoas na internet com mais empatia e lembrar que todo mundo é ser humano. Se expondo ou não, tá ligado? É um lugar bem vulnerável aqui, a internet. É por isso que as pessoas cada vez mais estão procurando se enquadrar. Ou então procurando só se vender e deixar a vida real no off. Sendo que, tipo, não tem como separar essas coisas, gente. Não tem. É arte, essa parada aqui é arte, quem faz por amor sabe. E quem é de verdade sabe do que eu tô falando, mano. Eu sou porque você é. Se você é, você sabe por que eu sou. Akuna. E até o próximo vlog. Eu tava pensando aqui em batatas. Sim, batata. Eu gosto muito de batata. Assada, cozida, frita. Só que... independente da forma que ela tá, ela não deixa de ser uma batata. E sim, eu comparei isso com nós mesmos. Nós podemos ser o que quisermos, profissionalmente, mas ainda vamos ser nós mesmos. Que olha essa frase, ser quando crescer. Você já é a partir do momento que você nasceu. Você não precisa ser nada quando crescer. Você é alguém quando você percebe que você não precisa crescer para ser quem você é.